Anastasia jamais imaginou que um jantar familiar comum pudesse ser o começo do fim de seu mundo familiar. A luz do abajur incidia suavemente sobre a toalha de mesa branca. Seu marido, Dmitri, sorria como sempre, falando sobre uma viagem à praia que fariam em breve, e ela sentiu um leve arrepio inexplicável. Tudo parecia perfeito. 10 anos de casamento, um lar aconchegante, planos para o futuro. Mas, ultimamente, havia um brilho estranho em seu olhar, como se ele a estivesse atravessando em vez de olhar para ela. Ela pousou o garfo e olhou para ele com mais atenção. "Tem certeza de que devemos ir agora? Você tem muito trabalho?" perguntou ela, tentando manter a voz leve. Dmitri deu de ombros. Seu sorriso permaneceu o mesmo, mas seus olhos escureceram por um instante. "Precisamos descansar, Nastya. Já organizei tudo. Passagens, hotel, até seguro com condições favoráveis. Você sabe como é importante ser proativa." A palavra seguro pairou no ar um pouco mais do que deveria. Anastasia assentiu, mas algo dentro dela se remexeu desconfortavelmente. Ela se lembrou de uma conversa com a avó, um mês atrás. A velha senhora, que na aldeia ainda era respeitosamente conhecida como a guardiã dos segredos da família, havia chegado inesperadamente à cidade. Ela ficou sentada por um longo tempo na cozinha, segurando uma xícara de chá de ervas, e olhou para a neta como se pudesse ver através dela. "Se ele sugerir uma viagem longa, não aceite de imediato", disse minha avó, em voz baixa, mas com firmeza. "Não se prenda às palavras, mas ao que elas deixam para trás. As mulheres da nossa família sempre pressentiram o perigo antes dos outros. Isso não é apenas um sinal." A renomada pesquisadora de psicologia familiar, Helena Smirnova, mencionou isso em seu livro Fios Invisíveis do Destino. Anastasia simplesmente sorriu na época, atribuindo tudo à idade e às superstições antigas. Mas agora, olhando para o marido, não conseguia deixar de se lembrar daquelas palavras. Dmitri era atencioso e carinhoso, como nos primeiros anos. Ele trazia flores, planejava um jantar romântico à luz de velas, conversava sobre como finalmente comprariam um apartamento maior. E, no entanto, algo estava errado. No dia seguinte, ela decidiu arrumar um pouco o escritório dele enquanto ele estava em reunião. Um canto empoeirado da mesa, onde ele raramente guardava papéis, chamou sua atenção. Entre os documentos, havia uma pasta que ela nunca tinha visto antes. Por algum motivo, seu coração começou a bater mais rápido. Anastasia olhou para a porta e a abriu com cuidado. Lá dentro havia cópias impressas, grandes apólices de seguro, com Dmitri listado como o principal beneficiário. Outro documento dizia respeito a uma herança, a antiga casa de seus pais, que permanecia em seu nome desde a morte repentina deles, alguns anos antes. Ela folheou as páginas, seus dedos ficando cada vez mais frios. Os valores eram enormes. Enormes demais para uma apólice de seguro familiar comum. "É apenas precaução", tentou convencer a si mesma. Mas outra voz já ecoava em sua mente. Era a voz do livro da psicóloga Maria Kovaleva, Sombras em Relacionamentos Íntimos, no qual a autora explorava em detalhes como o cuidado pode, às vezes, mascarar intenções completamente diferentes. Anastasia o lera alguns meses antes e pensara, na época, que histórias assim só aconteciam com outras pessoas. Ela rapidamente guardou a pasta, tentando deixar tudo exatamente como estava. Suas mãos tremiam levemente. Naquela noite, quando Dmitri voltou, estava de ótimo humor. "Você acredita? Encontrei uma rota incrível. Faremos uma parada rápida nas montanhas no caminho. Dizem que é lindo lá, um lugar de poder. Você adora esse tipo de coisa, não é?" Anastasia retribuiu o sorriso, mas era forçado. Ela percebeu que o olhar dele se deteve brevemente na porta do escritório, como se a estivesse avaliando. Ela mal conseguiu dormir naquela noite. Deitou-se ao lado do marido, ouvindo sua respiração calma, tentando entender exatamente quando a vida deles começara a desmoronar. Lembrou-se dos primeiros anos, de como riam juntos das dificuldades, de como ele a apoiou após a perda dos pais,
de como prometeu estar sempre presente. Naquela manhã, ela ligou para uma velha amiga que trabalhava em uma seguradora. A conversa foi cautelosa, como se ela estivesse apenas se informando sobre os termos gerais. Sua amiga confirmou que apólices com prêmios tão altos geralmente eram emitidas em casos especiais, quando havia riscos sérios ou grandes mudanças na vida da pessoa. Anastasia agradeceu e desligou. Seu coração estava acelerado. Enquanto isso, Dmitri continuava os preparativos para a viagem. Mostrou-lhe fotos do hotel, falou-lhe sobre as excursões. Tudo parecia tão inocente. No entanto, cada palavra que ele dizia agora parecia fazer parte de um quadro maior, que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Ela decidiu verificar o laptop dele enquanto ele tomava banho. Ela sabia a senha há muito tempo, a data do casamento deles. Havia mais alguns arquivos na pasta de documentos, correspondência com algum advogado, frases como "em caso de imprevistos" e "transferência total da propriedade". Anastasia sentiu o mundo ao seu redor oscilar levemente. Rapidamente, fechou tudo e se afastou da mesa. Naquela noite, durante o jantar, Dmitri inesperadamente pegou na mão dela. "Nástia, estou tão feliz que finalmente iremos sozinhas. Só você e eu, sem todo esse barulho. Lá fora, na natureza, tudo ficará claro." Seu olhar era afetuoso, mas havia algo nele que lhe causou arrepios. Ela assentiu em concordância, mas por dentro já havia tomado sua decisão. Iria, mas estaria preparada para tudo. Porque agora sabia com certeza que por trás daquela bela fachada se escondia algo muito mais sério. Na manhã seguinte, enquanto ela desfazia as malas para a viagem, um pequeno pedaço de papel caiu acidentalmente da gaveta da escrivaninha dele. Continha o endereço do tabelião e uma data que coincidia com o retorno deles da viagem. Ao lado havia um bilhete curto: preencher a documentação depois. Anastasia ficou parada por um longo tempo, encarando o bilhete. Seu coração batia forte e acelerado. Ela percebeu que o momento de fazer perguntas havia passado. Agora precisava agir com cautela e ponderação. Porque se suas suspeitas estivessem corretas, essa viagem poderia ser a mais perigosa de sua vida. A viagem começou exatamente como Dmitri havia prometido, linda e tranquila. A estrada serpenteava por colinas verdejantes, o sol iluminando suavemente a paisagem, e ele ligou a música favorita dela e, de vez em quando, segurava sua mão. Anastasia tentou sorrir, mas a tensão dentro dela aumentava a cada quilómetro. Ela pressentia que algo mais se escondia por trás daquela solicitude, e as palavras de sua avó agora ressoavam com ainda mais clareza em sua mente. Quando pararam em um pequeno hotel na montanha, Dmitri sugeriu que fizessem um passeio por uma trilha pitoresca que levava ao mirante. "A vista lá é deslumbrante", disse ele com entusiasmo. "Escolhi este lugar especificamente. Quero que você se lembre desta viagem para sempre." Anastasia assentiu, embora seu coração já estivesse apertado de pressentimento. Ela se lembrou de um artigo da revista Psicologia das Relações Familiares, da renomada especialista Olga Voronova, que detalhava como pessoas que planejam grandes mudanças muitas vezes criam momentos de aparente romance para induzir seus entes queridos a uma falsa sensação de segurança. O caminho era estreito e de um lado descia abruptamente em uma encosta íngreme. Dmitri caminhava um pouco à frente, guiando o caminho. Em certo ponto, ele parou e se virou para encará-la. "Chegue mais perto, Nástia. É especialmente bonito aqui. Segure minha mão." Ela deu um passo, mas no último instante, algo dentro dela a deteve. Seu pé acidentalmente bateu numa pequena pedra que rolou para baixo, desaparecendo no abismo. Dmitri se enrijeceu por um momento, cerrando os dedos com mais força do que o necessário. Um lampejo de irritação brilhou em seus olhos, que ele rapidamente disfarçou com um sorriso. "Cuidado, meu amor. É fácil escorregar aqui." Anastasia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Deu um passo para trás, alegando tontura. Naquela noite, em seu quarto, mal havia tocado no jantar. Dmitri foi atencioso, oferecendo-lhe vinho, mas ela recusou,
dizendo estar cansada da viagem. Ele não insistiu, mas ela percebeu que ele olhava várias vezes para o copo d'água que ela havia trazido. Naquela noite, ela acordou e percebeu que ele havia sumido. Passos silenciosos vinham do corredor. Anastasia aproximou-se cautelosamente da porta e ouviu uma conversa abafada ao telefone. Sim, tudo está indo conforme o planejado. Amanhã faremos um passeio. Não, ela não suspeita de nada. Depois disso, podemos concluir todas as formalidades. A voz dele era calma, profissional. Ela raramente a ouvira assim. Anastasia voltou silenciosamente para a cama e ficou deitada de olhos fechados até que ele se deitasse ao lado dela. Seu coração batia tão forte que ela pensou que ele deveria ter ouvido. Ela se lembrou do livro Intuição como Ferramenta de Sobrevivência, da psicóloga e pesquisadora Tatiana Morozova, no qual a autora citava inúmeros exemplos de como a intuição interior ajudava as mulheres a reconhecer ameaças ocultas em seus relacionamentos mais próximos. Naquela manhã, Dmitri sugeriu uma excursão organizada às montanhas. Será um grupo pequeno, mas podemos nos afastar um pouco e ver lugares que os turistas não frequentam. Anastasia concordou, mas já estava decidida a não ficar sozinha com ele em áreas perigosas. Quando a van parou no início da trilha, ela permaneceu perto dos outros de propósito. Dmitri estava visivelmente nervoso e seu sorriso se tornou tenso. Durante a escalada, ele tentou puxá-la para o lado várias vezes, oferecendo belas fotos. Em uma ocasião, quando chegaram a uma estreita saliência, ele apareceu de repente muito perto e a cutucou levemente com o ombro, como se estivesse corrigindo-a. Anastasia conseguiu se agarrar a um galho de arbusto. Seu coração afundou. "Cuidado!" ela gritou. "Está muito escorregadio aqui." Dmitri pediu desculpas, mas seu olhar já não tinha o mesmo calor. Ele parecia irritado. Naquele momento, ela finalmente entendeu. Aquilo não era uma coincidência, era parte de algo muito maior. Ela se lembrou de como, em sua dissertação sobre psicologia da crise, Helena Petrova descreveu o comportamento típico de alguém que já tomou uma decisão internamente e agora está procurando o momento certo para colocá-la em prática. Após a visita guiada ao hotel, ela disse que não estava se sentindo bem e que queria ficar no quarto. Dmitri se ofereceu para trazer um chá para ela. Quando ele saiu, Anastasia rapidamente colocou as coisas mais importantes em uma pequena bolsa, documentos, celular e algum dinheiro. Ela sabia que o tempo era curto. Seu coração estava acelerado, seus pensamentos a mil, mas sua decisão estava tomada. Quando ele voltou com a bandeja, ela fingiu estar dormindo. Dmitri ficou parado ao lado da cama por alguns segundos. Depois colocou o chá na mesa e saiu silenciosamente. Alguns minutos depois, ela o ouviu conversando com alguém no corredor. Suas palavras saíram em tom abrupto. Hoje, sim, preciso terminar. Anastasia esperou até que os passos dele se afastassem antes de sair silenciosamente do quarto. O elevador parecia arriscado demais, então ela desceu pelas escadas. Já estava escurecendo lá fora. Ela caminhou rapidamente pela rua, afastando-se do hotel, olhando para trás a cada poucos segundos. Pensamentos sobre como explicaria tudo isso depois rondavam sua mente. Mas o mais importante agora era ficar em segurança. De repente, ela ouviu o som de um motor atrás dela. Um carro a seguia lentamente. Anastasia acelerou o passo e entrou em um beco estreito entre as casas. Seu coração estava acelerado. Ela sabia que podia ser ele, ou alguém a quem ele tivesse pedido ajuda. Naquele momento, ela se sentiu verdadeiramente sozinha e, ao mesmo tempo, incrivelmente forte. Ao chegar a uma pequena rodoviária, ela embarcou no primeiro ônibus para a cidade grande mais próxima. Só quando o ônibus partiu, ela se permitiu relaxar um pouco. Lágrimas silenciosas rolaram por suas bochechas. 10 anos de sua vida estavam se desfazendo diante de seus olhos. Mas ela estava viva.
e agora ela sabia exatamente o que precisava fazer em seguida. 2 dias depois, ao voltar para casa, Anastasia dirigiu-se diretamente ao escritório. Já não tinha medo. Agora precisava encontrar todas as provas, porque o que tinha descoberto até então era apenas a ponta do iceberg, e a verdadeira verdade, suspeitava, poderia mudar tudo completamente. Ao retornar para a casa vazia, Anastasia fechou a porta atrás de si e permaneceu em silêncio por alguns minutos. Tudo ali agora lhe parecia estranho. As coisas que haviam escolhido juntos, as fotografias nas paredes, até mesmo o cheiro do ar, tudo a fazia lembrar de uma traição que durara muito mais tempo do que ela poderia ter imaginado. Mas, em vez de desespero, uma determinação fria e clara surgiu dentro dela. Ela não era mais a mulher que, confiante, ignorara os sinais de alerta. A primeira coisa que ela fez foi reunir todos os documentos que conseguiu encontrar, apólices de seguro, correspondências com um advogado, extratos bancários envolvendo grandes somas de dinheiro. Ela agiu metodicamente, como aconselhou a renomada psicóloga e escritora Natália Sokolova em seu livro Recuperando-se de uma crise de confiança. Cada página, cada arquivo se tornou parte de um mosaico que agora ela via como um todo. Dmitri não estava apenas planejando um divórcio. Ele estava preparando uma situação na qual ela pudesse desaparecer completamente de sua vida, e todos os bens e grandes quantias em dinheiro iriam para ele. Anastasia marcou uma consulta com um advogado experiente para o dia seguinte. O advogado, depois de ouvir sua história, passou um bom tempo estudando os documentos que ela havia trazido. "Isto é sério", disse ela finalmente. "Há um padrão claro aqui. Podemos iniciar uma investigação. Você tem todas as chances de se proteger e manter o que é seu por direito." As semanas seguintes se transformaram em um período de luta silenciosa, porém persistente. Anastasia mal dormia, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se no controle do próprio destino. Ela se lembrou das palavras de Irina Lebedeva, doutora em psicologia, em seu artigo científico Mecanismos Psicológicos para Superar a Traição no Casamento, onde a autora enfatizava a importância desse ponto de apoio interno para a mulher, o momento em que a dor se transforma em força. Dmitri voltou alguns dias depois. Parecia preocupado. Tentou abraçá-la e falou sobre o mal-entendido e o quanto havia ficado chateado com a partida repentina dela. Anastasia permaneceu diante dele calmamente, olhando-o diretamente nos olhos. "Eu sei de tudo", disse ela em voz baixa, mas com firmeza. "Sobre o seguro, sobre os documentos, sobre o que você planejava para aquela viagem. Não precisa mais fingir." A expressão dele mudou. O sorriso desapareceu, substituído por confusão e raiva. Ele tentou se justificar, dizendo que tudo estava errado, que ela havia entendido mal, que eram apenas assuntos de negócios. Mas quanto mais ele falava, mais óbvia a mentira se tornava. Anastasia não gritou. Ela simplesmente mostrou a ele cópias dos documentos e disse que já os havia encaminhado aos especialistas. Nos meses seguintes, a vida mudou drasticamente. Uma investigação oficial sobre a denúncia foi iniciada. Descobriu-se que Dmitri vinha conduzindo negócios há vários anos que colocavam em risco a propriedade conjunta do casal. Ele tentava transferir a casa e outros bens na esperança de obter um determinado resultado com a viagem. Agora, tudo estava-se voltando contra ele. Anastasia não buscava vingança no sentido tradicional. Ela simplesmente defendia sua vida e seu futuro. Com a ajuda de um advogado, ela negociou uma partilha de bens que preservou o que era mais importante. A antiga casa de seus pais, que outrora pertencera à família, continuou sendo dela. Ela até encontrou forças para retornar lá por alguns dias para clarear a mente. Foi ali, no silêncio das antigas paredes, que ela finalmente compreendeu as palavras de sua avó. Que mulheres como ela sempre encontram um caminho, mesmo quando parece não haver nenhum.
Dmitri tentou ligar, escrever e ir até a casa. Parecia abatido e perdido. Disse que havia cometido um erro e que estava pronto para corrigi-lo. Mas Anastasia já não sentia dor nem raiva, apenas uma leve tristeza pelos anos que dedicara a um homem que nunca aprendera a valorizar a sinceridade. Fechou a porta sem responder às suas palavras. Aos poucos, a vida começou a ganhar um novo significado. Anastasia começou a fazer coisas que há muito sonhava, mas que havia adiado por causa da família. Arrumou a casa dos pais, começou um pequeno projeto e reencontrou amigos que não via há tempos. O vazio interior deixado por tudo o que havia acontecido foi sendo preenchido aos poucos, com paz e confiança. Certa noite, ela estava sentada na varanda da mesma casa onde outrora morara com os pais. Segurava uma xícara de chá de ervas quente, do tipo que sua avó costumava fazer. O vento sussurrava suavemente entre as folhas. Ela pensou em como havia mudado nesses meses. De uma mulher com medo de ficar sozinha, transformara-se em alguém que finalmente aprendera a ouvir a si mesma. "Você conseguiu", disse a si mesma em voz baixa. E naquele instante sentiu um alívio genuíno. Não apenas a libertação do passado, mas o nascimento de um novo capítulo, um em que ela escolhe suas próprias regras. Dmitri desapareceu da vida dela. O teste não tinha sido favorável a ele. Ele perdera muito do que planejara com tanto cuidado. Mas Anastasia permaneceu, forte, calma e livre. Ela não olhava mais para trás. Seu olhar estava fixo apenas no futuro.